palavras, essa é a minha confissão. Não sou bom em me expressar, por isso fiz essa canção. O que eu sinto em meu peito, transformei em versos meus. Hoje canto pra você e vejo a luz dos olhos seus. Você foi o ar quando não pude respirar. Você foi o sol quando havia escuridão. Ao seu lado estarei, eu viveria e morreria por você. Ao seu lado estarei, eu viveria e morreria por você. E aí, pessoal, tudo certo? Tudo certo, aqui é Alex Rec de novo com o Pode Tocar Podcast, agora com o episódio 52, né? Hoje falando com essa figura fantástica, baterista, músico, vocalista, o cara é super artista musical pra caramba, meu grande amigo Douglas Carboneira. E aí, Carboneira, tudo bem? Tudo certo, cara. Obrigado pelo convite aí. Imagina prazer, o Carboneira, que foi parte das bandas Fall Up, né? Lendária Fall Up, também da Exit Eleven, né? Do amigo Rodrigo Campagnolo, e mais recentemente aí com a Big Twin, né? E aí, cara, vamos contar a tua história hoje, meu velho? Vamos lá, cara. Vamos falar aí. Vamos ver de onde é que veio esse cara aí. É, vamos fazer aqui. Ó, o brindezinho de água, e teu brindezinho de quê aí? Buffalo Trace, né, cara? Ah, o cara sofisticado é outra coisa, né, velho? Puta que pariu. Que massa. Que massa, cara. Bom te ter aí, cara. Né? Tu sabe que os convidados que estão aqui, que vêm aqui, agora o episódio 52, é muito dessa coisa da gente esbarrar nos caras. A gente estava falando esses dias aí, e, né, pensei, como que não conversamos ainda? Vamos fazer, e tu topou na hora, então, cara, perfeitaço, porque nem sempre, às vezes, o cara pode, ou a agenda tá complicada, ou às vezes tem gente que nem quer, né? Já tem um monte de gente aí que nunca respondeu minhas mensagens. Sempre fala isso pra espetar os caras um pouco, mas se os caras quiserem um dia vir aí, eu não guardo ressentimento. Mas, cara, tu foi um gentleman na hora, tu, vamos lá, que massa! E assim que é legal, cara. Muito obrigado, velho. Imagina, cara. Cara, eu não me considero um cara muito relevante na música de Caxias, assim, eu até agradeço o fato da lembrança, o convite de eu estar aqui, cara. Muito legal, velho. Imagina que, pô, não, agora desculpa, tá totalmente equivocado. Então, cara, porra, da história de Caxias, assim, simplesmente pelo fato, cara, de tu tá, pô, nas bandas que mesmo a gente citou ali, a gente não falou da Infrablue também, né? Mas, Isso. Cara, todo embrionário lá atrás. Então, um cara que eu me lembro que parou de tocar ali na Fall Up na época por forças maiores, né, de saúde e tal, né? Foi um problema de coluna na época, né? Ainda convivo com isso. Mas se tornou mais... Dá para administrar hoje? Se tornou parte de mim, né? 2 hernias de disco lombares. Caramba. E na época eu tive uma crise muito forte, eu não tinha mais como continuar, né? Sim, não é maior que a tua vontade, né? Tu teve que sair. Cara, cara, o podcast é teu, eu tô aqui, a gente tá aqui para contar a história do músico caxiense. Tu falaste antes, como eu brinquei, né? Não tem relevância, tem toda a relevância, que tu faz parte de bandas icônicas aqui de Caxias. E tu, cara, assim como baterista, um vocalista animal, assim, a gente quando vê um cara que vem de outro instrumento, de repente o cara faz outro e faz tão bem, é que nem o Jordan Rhodes do Dream Theater agora tocando guitarra, né? Tipo assim, que isso, né, cara? Tipo, então... Legal, Tu tem esse lance, todo mundo na época falando, tu já viu eu tocando bateria assim, mas cara, tu tem que ver ele cantando, né? E eu acho que eu não mencionei a banda que tu, fora a Exit Eleven, tu cantou, né? Não tem nada de bateria teu lá, né? Não tem nada de bateria meu lá. Eu só cantei na Exit Eleven, assim como teve uma banda do Christian Rigon, finado, querido Christian Rigon, né? A Fire Symphony, o primeiro CD fui eu e o Maurício Tussé que gravamos os vocais, né? E a Infrablue. E de vocal, eu acho que é isso aí. A Infrablue tu também fez vocal? A Infrablue, o último disco gravado pela Infrablue, eu gravei inteiro. Entendi. Porque eu fiz parte da Infrablue como baixista, né? Ironia do tempo aí, lembra? E na época a gente fez um workshop lá no China,
a gente também... E eu era batera daí. Eu toquei batera com Tu era batera, exatamente, cara. Eu não sei se a gente chegou a tocar ao vivo. A gente ensaiou, mas não sei se a gente chegou a tocar, não, mas a tocar gente tocou no workshop do China. Era eu, batera, tudo mal. E o Guinho no baixo, né? E o Guinho no baixo. O Guinho no baixo. Eu fiz uns baixos também, era eu e o Guinho no baixo, isso. Uma hora eu fui pra guitarra também. Tá certo, cara. Então tu gravou... Tu não chegou a gravar com eles batera, só voz, né? Isso? Só voz. Quem gravou batera foi o meu professor, cara. Meu professor da vida inteira, que foi o Sandro Stecamento. O Sandro, né? Não lembro. Que massa, cara. E como é que, cara... Vamos contar um pouco da tua história aí, cara. Não sei se tu... É teu podcast, não no seguinte, fala o que tu curte falar, o que tu curte dividir, porque às vezes tem um cara que começou lá do dia que nasceu, até da encarnação passada, teve os caras contando. Assim como tem os caras que contam assim, meio aleatório, sem uma linha do tempo fixa. Fica à vontade aí, cara. Vamos bater um papo sobre ti aí. Na verdade, tudo começou com o meu irmão, né, cara? O meu irmão, ele sempre foi um roqueiro e sempre foi encarnado em guitarra. E na época, ele começou a fazer aula com o Alan Akin, que ele dava aula lá na orquestra. Lá onde a orquestra ensaiava. Eu lembro de lá. Ensaiei lá também uma época. E isso aí, lá tinha uma sala de ensaio muito legal. E lá ensaiava o The Rose, ensaiava a Infra Blue. Cara, eu ensaiava várias bandas lá. E eu, pelo fato da influência do meu irmão, pelo rock and roll, assim, cara, eu comecei a pegar gosto pela bateria, né, cara, mas parecia uma coisa super distante, assim, porque é um instrumento, como é que eu vou dizer assim, comparado com os outros instrumentos, a bateria requer muito mais investimento, é muito mais caro, é tudo mais difícil, é mais complicado. Eu falei assim, puta, cara, será que... Até que eu me comecei a fazer aula com o Sandro, né? O Sandro recém tinha começado a dar aula lá na orquestra também, né? E eu acho que eu fui um dos primeiros alunos do Sandro, né? E, cara, eu fui aluno, eu comecei com 11 anos a tocar. Eu tinha aulas de outros instrumentos musicais, mas nunca tive um apreço muito grande por teclado, flauta, transversal. Toquei de tudo um pouco, mas eu não... Cara, nada a ver com o rock and roll, né, cara? Não sei se o cara gostasse muito de Uriah Heep, né? Que não era o meu caso, né, cara? Mas comecei a fazer aula com o Sandro, cara, e eu notei que eu tinha uma facilidade muito grande com tempo, com afinação e com memorizar as músicas, né, cara? E tudo acabou sendo, assim, uma coisa que fluiu muito rapidamente, né? Eu fiz eu fiz quase 10 anos de aula com o Sandro. Meu Deus, cara, não fazia ideia. E o Sandro, cara, além de um grande amigo, assim, foi um cara muito, como é que eu vou dizer assim, muito presente na minha vida, porque, cara, eu fazia aula e a gente, daqui a pouco eu fazia um rolo, gravava, mostrava pra ele, mandava, e ele me ensinava umas coisas que ele tinha gravado do Ed Day Glorian, do The Rose, daquela época, Sim, né, o primeiro vinil deles lá. Uhum. E, cara, a minha tarefa de casa era tirar tudo que o Sandro tocava, né? E a gente acabou tendo uma amizade até hoje, cara. Considero o Sandro baita de um amigão, assim, cara. Sensacional. Puta músico. Sim. E a partir daí, cara, o que aconteceu? A minha entrada no mundo de bandas, assim, cara, eu tive uma banda com meu irmão e com o Bala. Foi a minha primeira banda, assim, só que era uma banda de garagem, tocando em alguns lugares, assim, bem perfil baixo, assim, né? Uhum. Mas a grande reviravolta, cara, começou quando o Paganella e o Paulo Schroeder vieram atrás de mim, na verdade, me convidar para mim fazer um teste. E eu tinha 16 anos. E eles vieram com o CD do Images and Words do Dream Theater. Sem, na época, um lançamentaço, né? Uhum. E aí eles escolheram uma música para mim tirar para fazer um teste para uma banda que eles estavam formando, né? Era o Paganella no vocal, o Paulo na guitarra, o Guinho no baixo, o Bitten, não sei se tu lembra do Bitten, cabeludão, assim, que tocava teclado. Tecladista, aham.
E eu, cara. E eu falei assim, meu Deus do céu, né, cara? O que eu vou fazer com esses caras aí, né? E a música era Under a Glass Moon que eu tinha que tirar. Puta. Fácil. E aí, cara, eu me lembro que o Paganella é meu irmão uma vida inteira, assim, né, cara? Eu conheci ele desde esse tempo aí. E é um cara que frequenta a minha casa até hoje, baita do amigão, sabe? E na época ele até, cara, eu era um guri de merda, cabeludinho, um graveta aí, pesava meia dúzia de quilos. Eu lembro. Por cima, né? E os caras assim, puta, esse piá aí, cara, nós viemos aqui perder tempo, cara. Só que eu era extremamente encarnado, eu estudava muito naquela época, eu estudava demais. E aí marcamos um ensaio e nós tocamos, cara. E eu me lembro da cara do Paulo e do Paganella, assim, eles estavam impressionados, assim, eu acho que pelo fato da minha idade, e por eu não ter errado. Eu toquei a música do início ao fim, assim, eu prezo muito por isso aí até hoje, até sou extremamente chato por causa disso, porque eu prezo pela fidelidade, assim, do som, sabe? Então, eu acho que o mínimo como que um músico pode fazer para representar um artista, uma obra gravada, é tu executar aquilo ali de uma forma plena e excelente, né? Para tu soar mais perto possível que tu ouvir um CD, entende? Uhum. E eu acho que foi isso que impressionou ele, porque eu toquei todas as notinhas, tudo certinho, as pausinhas, naqueles contratempos do Mike Portnoy, tudo assim, cara. E a partir daí eu comecei a tocar com esses caras grandes, assim, né? Caras virtuosos de Caxias, né, cara? Eu era só um piá de merda encarnado numa garagem. Sim, foi com eles, e depois que vocês fizeram esse ensaio e vocês tocaram essa música, o que aconteceu? Formaram uma banda? Que isso levou vocês depois disso aí? Dessa prática? Uma banda, cara, de metal progressivo, um prog metal, assim. Um misto de Dream Theater com Symphony X na época era o que todo mundo queria fazer, né? Uhum. E eu não me lembro, cara, se foi o Guinho que saiu, que foi o baixista, e o Bitten, eles não conseguiram acompanhar, como é que eu vou dizer assim, na época, assim, cara, porque na época o Paulo já era um, meu Deus do céu, né, cara? Sim. Do absurdo sempre foi, né? Sempre foi. Ele sempre foi um cara muito à frente, né? Uhum. E eu até então, estudando muito, conseguia mais ou menos acompanhar o que ele estava tentando criar, as criações deles ali, né? Uhum. E no fim a banda, ela começou e logo terminou em virtude de a gente não ter uns caras para acompanhar nós, né, cara? Uhum. E depois disso aí, eu logo acabei entrando na Fall Up, em virtude dessa banda aí. Né? Acabei substituindo o Fer Zorzi. Pô, eu não lembrava o Ferzores tocando na Fall Up. Então foi bem no começo. Era o primeiro baterista da Fall Up. Verdade, eu tô lembrando, verdade. Alguém aqui num dos podcasts, alguém contou isso aí. Uhum. Talvez no do João, não lembro certo. É verdade. E aí, por causa de que você já tinha contato com o Paulo e com os caras se lembraram de ti ou como é que foi para tu entrar na Fall Up? Na verdade, quando a gente tava com a banda ali, com o Paulo ali e o Paganella, eles já tinham uma Fall Up. E eu acabei indo nos shows deles, cara. Comecei a ir, acompanhava, dava uma mão pra eles, ajudava, sabe? Eu fui road até do Paganella naquela Crazy Horse. Crazy Horse, aham. Né? Cara, eu gostava de estar no meio. Eu fui road do Sandro. Enfim, eu ajudava todo mundo, porque era massa o cara tá na volta, né? Uhum. Pra um cara que tinha zero experiência de palco, o cara tá junto. Com certeza. Esses caras, assim, pra mim já era uma experiência que sobrava pra mim ali, né? Legal. Antes dos Zorzi teve... Porque o Cipriano começou a Fall Up, né? Como baterista. Cara, foi o Cipri. Mas o Cipri, cara, se eu não me engano, fez muito poucos ensaios, assim. Acho que eles nem chegaram a fazer show. Fizeram lá no... Porque eu assisti eles. Eu não sei se fizeram fora aquele que eu assisti. Lá no Chap Shop, lembra? No Ipanema Chap. Isso, Ipanema Chap Shop. Era ele, o Paulo, o Tito, o Ronaldo e o Cipri. Esse eu vi, tava lá, vi esse show. Isso, eu me lembro, na época eles tocavam até Mr. Big, assim, tinha não sei se tocaram depois ainda, mas então o Cipri, que ficou muito pouco, depois veio o Zorzi já direto? Veio o Zorzi. Entendi. Veio o Zorzi e fez os shows onde
começou a abrir umas casas maiores na época, assim, a Quinta Estação, o Zordi acho que fez os 2 primeiros shows lá. Ah, entendi. Não era nem o Quinta Estação que tinha aquele palcão massa atrás. Sim, sim, sim. Um palcão gigante. Só. Nessa época daí já foi inteiro eu ali tocando com eles. Ah, e o Zordi saiu por não ter muito perfil ou ele não pôde mais ficar na banda? Cara, eu acho que o Zordi estava mais focado ali naquela parte de... Ele tinha uma escola, né, de música. Sim, a Companhia da Música lá no Santa Catarina. Isso aí. E se eu não me engano, na época ele estava com um horror de alunos e entendi. tudo mais, e eu acho que ele não conseguiu conciliar. Pô, e aí que saí e apareceu a vaga pra ti. E aí não foi num show do Quinta até. O Paulo falou assim, cara, o Zorzi ali vai sair e tá, não sei o quê. Daqui a pouco Timbalito, tu tá na hora de tu assumir aí, cara, não sei o que lá. Eu falei, cara, tô pronto, vambora. Porra, não teve então coisa de vem fazer um teste, outros bateristas? Não teve nada. Nada. Eu sabia como eu tocava. Então, sim, já queria, entra aí. Entrei entrado, assim, já. Né? Que massa, cara, não sabia desse detalhe aí, que do caralho. É. Sim, porque eu sei que com o João entrando depois teve uma coisa de teste e tal, né, de batera, pra te substituir no caso, né? O João entrou no teu lugar, sim. Né? Isso, tá. o João entrou no meu lugar. Entendi, tá. E aí, meu velho? E aí tu entrou e ficou quanto tempo na banda, cara? Cara, uns 5 anos, 4. Tudo isso, caramba? Cara, fiquei bastante. Ficou bastante tempo da história dos caras, desde o comecinho até... Bastante tempo, porque eu me lembro, cara, que eu tava saindo do colégio, cara. Eu tinha, tipo assim, eu já tocava na banda quando eu tava no colégio, e eu saí do colégio tocando com a banda e foi mais um tempo ainda, cara. Caramba, cara. E, pô, e sair da banda, assim, depois desses anos todos aí, pô, tocaram pra caramba, né? Cara, a gente pegou uma época animal ali, daquela parte do Quinta Estação ali, a gente era meio banda da casa ali, sabe? Uhum. A gente tinha datas fixas, cara, 2 vezes por mês, e a gente tinha um outro lugar lá em Pelotas que a gente tocava, que nós era também banda da casa, assim, que era um lugar muito animal que nós tocava lá. Uhum. Cara, era legal pra caralho. Assim. Quando tu entrou, o Ronaldo ainda tava na banda? Cara, o Ronaldo, quando eu entrei, o Ronaldo tava com a banda, e o Ronaldo, cara, tocava demais. Tocava demais, né? Só que ele era um cara rabugentão, assim, sabe? O jeito dele. Uhum. Ele não era um cara ruim de forma nenhuma, só que ele era rabugentão, assim, todo show terminava, ele disse, esse show aqui tá uma bosta, uma bosta. É tudo uma bosta. Uhum. Só que os shows eram legal, cara. Só que ele, assim, todo metódico, assim, tocava muito perfeccionista também, só que de uma maneira mais rabugenta, de um lado mais rabugento, assim, daí ele saía assim, e aí, Ronaldo, gostou do show aí, cara, hoje? Mais ou menos, ele lá, isso aqui é uma bosta. E era tudo meio assim, sabe? Não tava curtindo. Cara, eu não sei se ele realmente curtia tocar ao vivo, cara. Uhum. Foi sempre a minha dúvida, sabe? Parecia que ele gostava mais de tirar uns sons, assim, mais foda, assim, ou coisas mais elaboradas, assim. E ele meio que se encheu o saco de tocar, cara, ao vivo com a banda, assim, e ele acabou saindo fora depois de um tempo. Uhum. E quem botou aí, eu tinha um baixista na manga, que era o Bala, né, cara? E aí eu toquei, a minha primeira banda foi com o Bala. Uhum. O Bala sempre foi um grande amigo, né, cara? E eu acabei botando ele, falei, vamos tocar numa banda do caralho que tá assim, ó, nós estamos entrando em tudo que é lugar pra tocar aí. E ele, cara, tô pronto, velho. E ele, mesmo esquema, assim, fizemos um teste com ele, cara, pra ficar, assim, não teve nem dúvida, assim, porque soou muito animal a banda, sabe? Com o Bala, assim, né? Eu, o Bala, o Velho e a Tita, naquela época só, né? Sim. A banda soava muito e a gente tinha pegado um nicho de mercado inexplorado na época, né? Que era vocal feminino. Na época tinha Alanis Morissette, tinha Shakira, tinha... Cara, que outras bandas que tinha? Tinha a Blondie, mais umas outras bandas só com vocais femininos e rock and roll. E a gente acabou dando uma roupagem, assim, o Paulo sempre tocando com as 7 cordas, né, cara? Então o troço, mesmo que não quisesse se tornar mais pesada, a banda soava pesada, Uhum. mas músicas pop
com uma mulher cantando que na época a Tita, cara, no ensaio eu me arrepiava de ouvir ela cantar, assim, era animal ouvir ela cantar, sabe? E aí a gente pegou um nicho que não foi explorado na época e a gente entrou ali, assim, na veia, né, cara? Isso que foi legal e a banda acho que teve sucesso por causa disso, né, cara? Sim, desde o começo, pelo menos que eu lembro de ver, talvez foi um dos primeiros shows dele lá no Ipanema Shop Shop, mas era tudo cover. E tu chegou a ver nesse tempo que tu ficou na banda, a banda começar a compor ou foi depois que tu saiu? Não, cara, não. Eu fiquei só na parte do cover, assim, e tava Aham, muito, muito forte, assim, muito, muito forte. aham, A gente tava tocando em tudo que era lugar e cada semana tinha um lançamento de uma música e era uma mulher cantando. Tinha agora, lembrei daquela Natalie Imbruglia, aham. que era, cara, é aquelas modinhas de MTV, dessas coisas assim, música, cara, e todo dia saía alguma coisa diferente. Então eu não peguei a parte de composição da Fall Up. A única coisa que eu peguei de parte ali que usou a banda Fall Up foi a gente fez uma música para um festival italiano de composições na época. E a música foi composta pelo Paulo e pela Tita. Aham. E eu gravei as bateras, fiz os backings e a gente acabou indo tocar no festival da música italiana, lá não sei o quê. A gente foi para as cabeças, não ganhamos, mas a gente estava entre os finalistas. Assim. Foi a única composição que a gente fez, né, naquela época, que eu me lembro, assim. Sim. E, cara, foi realmente então a tua saída foi devido exatamente teu problema de coluna ali, ou de disco de hérnia que tu falaste, né? O que foi o meu grande problema, né, cara? Só para mim entender, assim, tu estavam 5 anos e pouco na banda, isso sempre ocorreu de certa forma de novo ou uma coisa que apareceu, de repente apareceu um dia crônico, assim, o negócio? Não, eu nunca tive problema nenhum, assim, cara, nenhum, né? Aham. Só que o que acontece, né, cara? O cara começa a tocar e o cara fica preguiçoso em aquecimento, em tudo mais. O cara, eu sentava no banco da bateria, descia a ripa e pau, assim, não queria nem saber. Não aquecia um braço, uma perna, não fazia nada, Aham. absolutamente nada. E isso aí acabou, cara. Eu tive 2 hérnias lombares, né, e foram as duas ao mesmo tempo, assim. Só que quando acontece a crise e tu rompe o disco, é uma dor insuportável, tu perde força na perna, né? Irradia com uma perna, tu perde força na perna. Eu, naquela época, eu perdi 40% de força muscular na perna direita, né? E aí, depois do tratamento, cara, tudo voltou ao normal. Mas na época eu não tinha mais a menor condição de tocar. Tu chegou a ir sentindo piorando e tá na banda e tá em show com dor, assim? Ou foi uma coisa que tu percebeu e já, não, cara, não dá mais, já vou sair fora? Cara, na verdade, eu tive uma crise depois de um show, né? Eu me lembro que era muito frio e o show era no Quinta Estação. E eu saí do show quentão, assim, né? Suadaço, né? Do show e ajudando os guri e tal. Vim pra casa e cheguei em casa, cara, eu passei mal, assim, mal por causa da coluna, não consegui dormir, enfim. E ali foi a minha primeira grande crise, né, cara? Depois disso aí eu não consegui me recuperar mais 100%, assim, não consegui mais nem ensaiar, cara. Ah, foi assim, cara. Foi meio assim tipo um disjuntor, assim, cara. Sim. Se ligou o disjuntor e eu não consegui mais Aham. nada, assim. E tipo assim, como é que foi isso aí? Assim, tem o lado, né? O cara, cara, o cara é bruto, o cara vai, o cara se vira, tá mais novo. Mas tem um negócio psicológico ali, como é que foi esse lado? Assim, porra, tem que sair, a banda tá do caralho, só crescendo. Foi uma coisa que tu lidou bem, assim, ou tu disse foda-se, ou tu, cara, de certa forma, pá, que merda. Cara, foi um baque merda gigantesco, assim, porque aquilo ali Aham. fazia parte da minha rotina Uhum. mais do que qualquer outra coisa, né, cara? A gente ensaiava 2 vezes por semana, um ensaio lá na casa da minha mãe, Sim. Ah, lá em cima, lembro. lá em cima na casa da minha mãe, onde foi todos os ensaios com todas as bandas que eu tive, né? Aham. E eu simplesmente tive que parar com tudo, cara, né? E pra mim foi brutal, assim, cara. Pra mim foi brutal, né? Sim. De chegar e falar pros caras, assim, né? Pô, galera, senta aí, não vai. Acabou, né? Não vou poder ficar, e enfim, né? Isso é foda pra caralho, né? Cara, foi horrível. Pra mim foi uma das, como é que eu vou dizer assim,
Não foi traumático porque o cara conseguiu superar, assim, cara, mas se o cara não tivesse um pouco a cabeça no lugar, assim, o cara ele tava propenso a fazer alguma idiotice, assim, né, cara, porque era uma coisa, era o grande sonho do músico jovem, assim, que nem eu era na época, era tocar numa banda que tava tocando pra caralho. Claro. Lugar, né, sonho de todos, nós todos que assistíamos o sucesso, no sentido de crescimento, de estar tocando bastante, isso é sucesso para o músico, né? Pô, viajar o estado inteiro, nos bares mais do Canadá, do Beer, lá não sei aonde, no Quinto e por tudo. Para nós de fora, lá, os caras estão ali que... Cara, era referência para todas as bandas. Eu me lembro de formar uma banda cover e a referência era, a Fall Up, né, cara? Pra gente meio, em termos assim, do que é um trabalho de equipe, de banda e tal, né? Claro que uma coisa é te inspirar de fora, outra coisa é conseguir o resultado, né? Mas a banda inspirava a galera toda que estava assistindo, todo mundo, é que nem quero ver a Vera Louca mais tarde, assim, todo mundo queria, uma banda autoral que conseguiu, que chegou, é sempre um inspirador para quem tá assistindo, né, velho? E os guris e aí a banda ficou assim, porra, que merda, agora tem que trazer um batera, né? Cara, a banda, tipo assim, Caxias do Sul é uma terra de batera bom, né, cara? Nunca foi problema achar um batera em Caxias, né? Tinha o João, tinha o Thiago Cauro veio depois, mas, cara, tinha uma galera ali, tipo, o próprio Beto, né? O Beto da Game Over que tocava na Lucille, né? Cara, puta batera, assim, de banda grande, que tocava firmão, retão, assim, legal. Eu acho que o baterista Caxias nunca foi carente, sabe? E só que a gente tinha um entrosamento, cara. Eu, o Paulo, o Bala e a Tita, assim, cara, que as coisas saíam no mijo, assim, cara. Era muito fácil de tirar música nova, era muito fácil de tocar. De fazer soar, né, também, direto. Isso, ali. Cara, a gente não tinha que programar arranjo, de fazer nada. Cara, saía muito fácil. Isso era uma coisa... É uma coisa que eu sempre senti muita falta, assim, deles, assim, de tocar com eles, né, cara? De fluir tudo, ser muita química, ser muito forte, né? Isso aí. E foi tu que indicaste o João ou o João foi indicado por um outro? Na verdade, cara, o João, se eu não me engano, na época, o Paulo estava querendo começar a fazer um cover de Pantera. Obrigado. E o primeiro batera do Pantera cover, eu fui o segundo batera do Pantera cover. Depois eu me recuperei, depois de muitos anos, e eu voltei a toquei, o Paulo me convidou para tocar no Pantera cover. Até eu fiz alguns trabalhos, não sei se tu ficou sabendo, mas na época que eu cantava, eu fiz show acústico, eu e o Paulo. Não, isso é totalmente novidade pra mim. Eu cantando. Pô, o Paulo se decidiu pegar o violão e fazer acústico, porra. Cara, o violãozão. Eu e o Paulo, a gente fez, se eu não me engano, uns 4 shows, cara, acústico antes dos shows do Pantera Cover, a gente tocava na outro palquinho que tinha, onde ficavam as mesas do Revival. Obrigado. E a gente fez uns 4 shows acústicos lá, eu cantando e o Paulo na viola, só eu e ele, assim. Que massa, cara. Foi muito legal. Muito legal na época, assim, sabe? Mas, enfim, depois o João, ele já... Cara, todo mundo tocou com todo mundo nessa época. Ali, sim. Né? E eles já tinham uma aproximação com o João ali, né? E foi meio que natural o João ter entrado, né, cara? Era um outro batera que tava, vou dizer assim, tava no ápice da performance, né, naquela época. Então, o cara entrou, já saiu derretendo já. Né? Sim, foram adiante. Cara, de repente, tu poderia afirmar que a Fall Up talvez seja a banda que mais tu ficou tempo e desenvolveu um trabalho junto com outros músicos, profissional, né? Porque apesar de quanto tempo tu ficou agora na Big Twin, né? Que tu saiu ano passado, não foi? Saí no final do ano passado. Quanto tempo de banda foi ali? Eu fiquei 6 anos, cara. Bastante, porra, também voa, né, cara? Na Big Twin. Um puta investimento pra ti, uma banda que tu abraçou mesmo, tua, né? Como tua. Cara, como é que eu vou dizer assim, entrei meio sem querer na banda,
porque eu já não tinha mais nada, né? Não tinha mais batera, não tinha mais nada, cara, e a banda, como é que eu vou assim, reacendeu o fogo em mim, né, cara? Uma galera massa para tocar e as coisas começaram a se engrenar, principalmente a parte de composição, né? Até foi uma coisa bem surpreendente para mim, assim, porque eu nunca me imaginei gravando e compondo músicas em português, né, cara? Foi uma coisa que eu sempre tive um troço completamente contra, assim, porque para mim rock and roll não soa com a fonética do... Tô ligado. Do inglês, do português, mas do inglês, né? Sim, entendi. E aí, embarcou numa outra nova jornada, música em português, rock nacional. Embarquei nessa jornada aí, foi do caralho, cara. Nossa, foi muito legal tocar com os guris ali, cara. Meu Deus, cara, não tenho o que falar, né? Sim. Foi uma história completamente diferente de tudo que eu já tinha vivido. E foi legal, cara. Um músico mais maduro também, menos, como é que eu vou dizer assim, sem precisar mostrar mais nada pra ninguém. Na época, quando o cara era guri, o cara tinha que mostrar muita técnica, muita performance, muita... Provar, né? Provar pro mundo que tu é bom, né? Provar que o cara tinha algum talento, assim, né? Hoje em dia, não mais, né, cara? Hoje em dia a gente tava fazendo o troço por gosto mesmo. Né? Pela música, né? Exato. E tu, cara, tu tem esse lado por cantar também, ser super musical, ter tido uma base lá atrás da musicalidade, de passar por instrumentos e tal, e achar tua própria voz na batera, na voz. E pra ti, lá na Big Twin, tu participava também das composições, dos backing vocals, de tudo mais, né, cara? Na verdade, cara, eu sempre, nessa parte de composição, assim, eu sempre fui muito metido, assim, cara. Eu não tenho a teórica da música, eu não tenho. Mas eu tenho um ouvido muito bom, cara. Até o Paganella ali, o Nora, falavam assim, cara, tu tem ouvido absoluto, Cara, nunca testei isso aí, mas eu tenho uma facilidade de achar tons e de fazer terças e de próprio criar linhas melódicas, assim, eu gosto muito dessa parte. Gosto demais, assim, porque eu sou cantor de chuveiro, né? A Tita foi quem me descobriu cantando, assim, por um vacilo meu, né? Porque era a hora do ensaio lá na casa da minha mãe, né? E eu sempre fui cantor de chuveiro, eu cantava alto pra caralho, assim, cantava apenas pulmões do chuveiro. E naquele dia lá, eu sei que cargas d'água lá, eu tinha sujado, sei lá o que eu fui fazer, e fui tomar um banho antes do ensaio. E eu tava lá berrando lá, cara, cantando um negócio, e nisso chegou a Tita e o Paulo lá, pra ensaiar. E aí a Tita pediu pra minha mãe assim, quem é que tá cantando? Daí minha mãe assim, é o Douglas. Não, desgraçado, nunca falou que cantava e nós precisamos de gente pra fazer back. Na época cantava só a Tita, assim. Eu desci, cara, a Tita já não pode sentar aí, nós vamos ensaiar todos os backing aí, se fudeu. Tu vai cantar. Que legal. Legal. E a partir daí, cara, eu fui indo, cara, e... O primeiro cara que pediu pra mim cantar alguma coisa foi o Christian Rigon, cara. E as duas músicas que ele me deu, uma fitinha cassete, assim, com umas bases, eu cantarolei algumas coisas e eu pedi pra Tita fazer a letra pra mim. Então eu gravei a melodia, falando qualquer coisa, e a Tita botou as duas letras da música, das músicas da Fire Symphony, foi letra da Tita, com as minhas linhas melódicas totais, assim. O Christian me deu total liberdade para fazer o que eu quisesse, e ele só me deu assim, cara, grava só a base e deixa que eu vou tentar fazer um negócio pra ti. E o Christian, cara, acho que foi os dois grandes sucessos de metal da vida do Christian, foi essas duas músicas que a gente gravou juntos, sim. Foi muito legal, cara. Daí uma galera começou a me conhecer também por cantar, né? Cantar Fire Symphony, né? Teve um álbum só ou dois lançamentos? A Fire Symphony teve 2 álbuns. O primeiro álbum, eu gravei ele... O primeiro álbum da Fire Symphony era instrumental. E eu gravei batera. Tá.
na Fire Symphony. Sim, porque tu falou Fire Symphony e aí do Rigon, e pra mim na minha timeline não tava batendo porque esse que tu cantou... Não, peraí, aquele outro foi muito antes, né? Tá. O que eu cantei foi o segundo. Tá. Até então era instrumental a banda. Aí faz sentido. Rigon. Aham. Era só... Era um power trio. Era eu, o Bala e o... Não, era eu, o Viegas, cara. O Gustavo? O Luiz Gustavo e o Christian. Eu na batera, o Luiz e o Christian. E era instrumental, somente instrumental. E aí o segundo ele se aventurou com 4, foi um CD meio instrumental, meio vocal. Então eu gravei as 2 primeiras do álbum e o Maurício Tussey gravou as outras 2. E o resto foi instrumental. Entendi, cara. Então tiveram 2 trabalhos que vocês lançaram juntos, né? Tu fazendo coisas diferentes ali e tal. Que massa. Isso aí. E a Tita participou nessa parte de fazer letra em inglês daí, pra te cantar na Fire Symphony. A Tita fez as letras em inglês pra mim. Cara. Mas a Fire Symphony foi uma banda que chegou a fazer shows e tal, não lembro disso na época. A gente fez show, mas na época os shows de metal era aqui na... Cara, tinha muito pouco lugar pra tocar metal naquela época, né? E a gente tinha uma associação de moradores aqui, não sei o quê. Aqui do lado do Quinta. Onde teve o Natal do Metal. Sim, tô ligado ali. Já naquela época lá, a gente fez alguns shows ali. Cara, e dava o Christian Rigon tinha uma legião de fãs, cara. Era impressionante, cara. Cara. Era muito legal, cara. Porque era um metal... Um estilo Angra... Malmsteen, assim, uma coisa assim, sabe? Só. Cara, isso... Na época eu adorava aquilo lá, cara. E a banda com o Christian, assim, o Christian levava muita gente pros shows. É um cara mega carismático, né? Sim, né? Meio de todo mundo, sorridente, simpático, né? Isso aí. E ele... Sim, cara, e nessa época aí que tu trabalhou com ele, esses 2 trabalhos aí fizeram shows e tal... Foi muito antes ou depois do... Não lembro em timeline, assim, a Exit Eleven? A Exit Eleven foi muito depois, na verdade, cara. E a Exit Eleven tem 2 álbuns. Eles lançaram 2 álbuns também, né? E eu gravei um só. Que foi Voz, né? Que foi Voz. Os 2 da bateria era o Beto. Foi o Beto, né? Isso. O Campo acho que gravou um deles na Voz, não foi? Uma coisa assim? Como? Acho que o Campanholo gravou um deles, talvez o primeiro gravou Voz, ou não, tô enganado. Não, o primeiro da Exit Eleven fui eu que gravei, o primeiro. O segundo, se eu não me engano, foi o Ben-Hur que gravou. Só, tá. Que bom, dar um refresco na memória nisso aí. O Ben-Hur, lembro o Ben-Hur também. O terceiro e em diante, o Campa, eu acho que se arranjou com os vocalistas quis ele fazer. Mas eu acho que ele foi ele criou a Blues, como é que é? Blues Explosion, alguma coisa assim, né? Electric Blues Explosion. Electric Blues Explosion. Daí que ele foi cantar, mas é um outro lance também, outro estilo, outra parada. Outro lance. Né? Outro lance. Sim, sabe, mas isso foi anos mais tarde, né, cara? Na verdade, antes de eu gravar pra Exit Eleven, eu tinha uma banda de cover que se chamava Rusty Cage. Cara, eu lembro de ouvir isso aí, cara. Ouvi de falar nessa banda aí, lembro sim. E a banda era eu, Campa, o Luiz Gustavo Viegas no baixo, era um timaço, assim, cara, e o Robledo na batera. E a gente tocava sons assim, tipo Soundgarden, Audioslave, Creed, Stone Temple Pilots, umas coisas assim que fechavam mais com o meu timbre de voz. Total. E, cara, foi muito legal também tocar com essa banda aí, porque o Campa, cara, tem uma particularidade que eu gosto muito, que é todos os efeitos, timbres e tudo mais das músicas, cara, ele tira uma perfeição, assim, que chega a ser absurda, cara. Ele sempre foi muito bom nisso, né? Na coisa do... Um ótimo copiador. Cara, era foda. Assim, fazer um trabalho fidedigno, né? Isso foi uma coisa que eu sempre gostei, cara, porque é uma coisa que eu sempre enchi o saco até dos próprios guris ali
da Big Twin ali, cara. Aham. E, cara, o cover tem que ser fiel, cara. Tem que ser fiel, cara. Sabe? Tem que ser o solo igual. Tem que ser o rolo de bateria igual. Tem que ser o vibrato igual. Entende? Então, essas coisas assim, eu acho que não pode ser deixado para trás quando se toca cover. Aham. Porque ele curtia, o Campo é um cara que curte esse processo de pesquisa, de sentar, de ver e tal, né? Eu nunca fui um cara assim, tanto é que eu fui mais pro autoral, porque eu gosto de fazer do meu jeito. Então, por exemplo, eu nunca me considerei um cara bom no cover, e nem de. Porque eu acho que muito coisa do ser bom é de estar curtindo o processo. Porque, por exemplo, assim, pega um cara que curte, que nem o Campo, esse processo todo. Pô, no final o cara vai ter um resultado melhor e mais legal do que um cara que eu tenho que fazer isso, saca? Às vezes vai passar batido coisa, aqui tu não vai fazer. Então, cara, ele sempre. Quando eu entrei na Hard Rockers, que ele foi, eu cheguei de fora e ele foi morar em Florianópolis, que eles, cara, Ali, tu é o cara para me substituir, papapá. Aí eu entrei na banda, mas, cara, eu vi a diferença, assim, até a gente falando, os guris da banda falaram comigo, cara, o Campa, claro, ele é o idealizador do projeto, né? E eu, cara, nunca tive um ensaio com a Hard Rockers. Eu entrei e já era show, show, show. Nunca houve ensaio. E aí eu me lembro que comecei, cara, não tinha ensaio, não teve diretriz nenhuma, eu fui começando a fazer meus solos, não sei o quê, fui aprendendo no show, durante o show fui aprendendo como os caras tocavam, né? E aí, mas eu me lembro conversando com o Graziano, cara, o Campo ali, a diferença entre nós, uma das razões que eu saí da banda, assim, não tem problema nenhum expor disso, foi um dos grandes choques, porque eles estavam tão acostumados com o Campo a fazer direitinho, e eu sou um cara que improviso. Eu pego só o Is This Love, vou fazer o meu, que eu vou tirar o sol do Is This Love. Aí contrariando aquilo que tu tá dizendo, mas cada um tem uma prerrogativa. Só que pro trabalho, não funcionou tão bem eu na banda. Tanto é que eu fui saído, né? Não saí até, não tem problema nenhum falar isso. Eu e o João fomos sair, porque acabava, cara, não, os caras curtiam, costumaram com o jeito dele, e que pro cover, cara, é uma coisa, vou usar uma palavra pristine, né? Uma coisa assim, clássico fazer, né? E eu já, cara, não sabe, eu gosto de explorar, de improvisar, né? Tem um outro perfil de músico. Pro cover, cara, eu concordo contigo 100%. O cara tirar, tipo, hoje em dia, até mais velho, depois que eu saí da banda, já faz uns 8 anos, eu acho, cara, faz tempo. Hoje em dia, olhando, esse dia eu tava pensando, eu teria um outro approach. Na época, eu queria me expressar, entendeu? Dentro da música dos outros. Hoje eu pensando assim, esses dias, cara, eu acho que eu tiraria o solo. Hoje eu tô com uma visão mais assim, de sentar e pegar e curtir isso aí. Talvez nem faria, talvez só pensei, né? Na hora eu faria tudo igual de novo, né? Mas é interessante que tu falaste essas diferenças. E tem isso na música com músicos e bandas. Bandas onde tu vê que esses caras fizeram trabalho de casa ali, ó, minuciosamente. Esses caras aqui estão fazendo diferente. De repente não é tão legal, não gosto. Ou até o cara faz meio slap, não preciso tirar. Tem o lado preguiça às vezes também. Vou fazer o meu porque tem que ficar tirando nota ali, pô. E não, né? A grande maioria pura preguiça, né? Que, cara, tem aqueles nuances, aqueles tempinhos, aquelas puxadas que, se o cara não tirar na pinta igual, sim, fica muito pior do que o cara improvisar. Exato, exatamente, cara. Eu também acho. Exatamente, falou tudo, então, cara, eu valorizo muito, assim. Eu vou te dizer, assim, de abrir bem a real, assim, cara. Um dos motivos de eu ter saído da Big Twin, cara, é que a galera já não queria mais tanto esse perfeccionismo e essa coisa, assim, cara. E eu bati em cima dos guris, assim, sabe, cara? Eu era aquele crisão com eles, assim, e eles, às vezes, eles chegavam no ensaio putaço, assim, pra ensaiar comigo, porque eles sabiam que eu ia encher o saco se não saísse daquele jeito lá, entende? Temos que ensaiar hoje, pensava no Douglas. Não, pensava assim, puta, cara, eu não tirei aquele troço lá. O cara vai me encher o saco. O xarope lá já vai me azedar lá. Eles pensavam assim, e com toda a razão, cara, eu nunca... Como é que eu vou dizer assim? Eu nunca me eximi da minha culpa, né? Mas eu sempre... o meu intuito era sempre tentar puxar a régua pra cima. Claro. Era sempre tentar soar o mais perfeito possível, né? Eu quando vou assistir uma banda cover, eu
quero escutar a banda reproduzir o mais fielmente, cara, porque isso mostra que os caras se dedicaram, assim, a ponto de tentar replicar uma obra consagrada. Assim. Sim, entendo, total, 100%. Mas na Big Twin tinha algum cover, eu não lembro, tudo autoral, não era? A maioria? Não, a gente começou a fazer shows, a gente fez poucos shows 100% autorais, mas a gente explorava muito aquele lado... O Paganella, ele tem uma veia muito old school, assim, dos vocalistas, né? Então, Bon Scott, principalmente, cara, o Lemmy do Motorhead, Paganella canta algumas coisas assim que nenhum outro cara consegue cantar, da forma que ele canta. E a gente tentava explorar esse lado dele, assim, porque é um vocal mais visceral, mais raizão, assim, cara. E o Paganella reproduz essas coisas assim de uma forma muito fiel, muito igual. Até o timbre, o vibrato anasalado do Bon Scott é uma coisa assim que se tu bota no fone e tu não vê quem tá cantando, cara, tu se confunde. De tão impressionante que é. Sabe? De ter essa facilidade, né, também. Né? Então a gente tentou explorar um pouco dessa parte e mesclar com músicas autorais, né? Só que daí as músicas autorais eu metia muito o bedelho nas linhas vocais. O Nora era o cara que compunha todas as coisas e num primeiro momento ele deixava as coisas meio em aberto, assim, da parte de vocal, ele trazia letras, tudo, mas ele deixava as partes de linha melódica mais em aberto, assim, até que acabou chegando num ponto que as coisas começaram a se engessar, né? Que ele já não permitia, assim, não, cara, fui eu que fiz essa música e eu não queria que mudasse e tal, assim, cara. E eu comecei a não gostar mais, né? De não poder dar o meu toque, ou pelo menos a minha interpretação de algumas coisas, para saber se realmente o que foi criado tá melhor do que o que eu poderia ter feito, né? Claro. Né? Então, essas coisas aí foram essas coisas e como é que dizer assim, quando a música deixa de ser um prazer e ela se torna um peso e uma obrigação, tá na hora de parar, né? Então foi o que eu decidi fazer, né? Sim. Eu vi que eu tava sendo meio um estorvo para a banda, assim, e um pé no saco para a banda por uma série de motivos, né, cara? Sim. Eu simplesmente, né, notei esse detalhe aí, falei com os guris e saí, né? Sim, deixou de ser divertido, em algum ponto acabou. Prazeroso e divertido, né? Não tem nada tão legal assim do que tu poder escutar algumas das tuas ideias, gravar, discutir, interpolar com outras ideias de outros, que foi como nasceu as composições da Big Twin. As coisas começaram a ficar muito engessadas e eu acabei, cara, velho, acho que aqui tá na hora de eu pegar meu boné e colher minhas trouxas e sair fora. Sim, isso e o teu... Cara, que tu não podia comprometer, no sentido do teu nível de exigência, né, cara? Tipo, contigo, como é que tu também vai negociar isso, né? Dizer assim, não, agora... Porque isso é uma coisa que tu sempre teve, né? E daí um pouco na banda ficou exacerbado isso, dizer assim, cara, ou é assim ou... Cara, eu não vou descer. Então, tchau. Não tem uma coisa um pouco assim também, dizer assim, se os caras não vêm, eu não vou também baixar, então é hora de dizer tchau, né? Foi. Não que eu seja mais... eu sou melhor músico do que os guris. Não, cara. Eu tenho só como é que eu vou dizer assim, o meu nível de tolerância é muito pequeno, sabe, cara? Sim. Ok. Então, cara, errar músicas que estão no repertório há mais de anos era coisa que para mim era um sacrifício. Ouvir erros, assim, cara. Me incomodava muito, sabe? Mas no caso particular aí da Big Twin, cara, tu sempre foi um cara que falou que estudou muito lá atrás, nos teus anos de formação.
depois nas bandas que tu tocava também para ti, sempre foi muito tocar e praticar. Mas, por exemplo, recentemente na Big Twin, por exemplo, como é que era a tua rotina? Tu mantinha uma rotina de prática? Como é que era isso? Porque às vezes essa coisa de uma banda, tem gente que às vezes, tipo, por exemplo, dá mais música própria. Pô, a música é minha, eu compus. Eu vou dar uma treinadinha antes ou fazer um ensaio, 2 antes de show, e vamos. Às vezes o cara nem tá mais tocando assim no dia a dia. E isso, com certeza, eu digo por mim mesmo também, pode afetar a memória, por exemplo. O cara, putz, esqueci aquilo, mudei a frase ali. Cara, ou esqueci um pedaço, essas coisas, porque o cara. Sabe aquela coisa quando ficou fácil e às vezes o cara relaxa? E na verdade essa é uma pegadinha, né? O cara tem que, na verdade, puxar mais, porque quando é que nem tipo um atleta assim de alta performance, em alto risco, assim, né? Começou, o cara tá lá em alta velocidade, um cara da corrida na alta velocidade, e o cara, pô, ficou fácil, e o cara relaxa, diz, não, tá, aqui eu tô. Não, tu não tá, cara, tu tá sempre no limite, né? E trazer essa coisa pra música, às vezes, tem uma coisa do rock and roll, da emoção que é enganoso, assim, que a gente às vezes tem que se manter também como música, como atletas no nosso melhor, na nossa performance. Como é que tu analisa assim o teu lance? Porque isso é uma coisa interessante até para mim, assim, no lado mais educativo, acho legal, está sempre evoluindo. Como é que tu vê isso aí para ti com a batera, que tu chegava sabendo tuas partes, que tu sentia, cara, não erro, não vou errar, e aquela coisa, como é que o cara erra, mas ninguém viu, né? O cara consertou. É uma coisa tão sutil que o cara na hora já faz uma autocorreção de uma coisa que tu vê às vezes que não é a mesma coisa com outros erros, que tu, de repente, o cara faz um show ruim, o cara, puta que merda! E aí o cara vai para casa, estuda. De repente tu vê isso aí em outros músicos e tu diz, bah, aquele cara ali não muda isso, aquilo, como é que eu vou lidar? Como é que era isso aí pra ti dentro dessa banda específica? Eu sei que tu teve outras bandas, mas assim, até pra gurizada que ouve, assim, porque na hora que todo mundo vai se deparar cedo ou tarde com um cara numa banda que é o cara que tem uma exigência foda e a banda pode continuar ou acabar ou traçar outros caminhos por causa disso, né? Que eu acho que isso é uma mentalidade muito legal de autoprofissionalismo, mas que às vezes a gente, não é por maldade, eu achei assim, por ser ruim, que nem a gente estava falando antes, mas porque o cara dá uma relaxada e acha que tá tudo bem. E na verdade sai daquela zona de, cara, tem que estar aquela faca super afiada sempre, sabe? Sei lá, motivação, tempo de banda, dependendo do show que tu tem tantas variantes, né, cara? Na verdade, assim, cara, que nem eu te falei, acho que foi uma das minhas primeiras coisas que eu falei. Eu sempre tive uma memória musical muito boa, cara. Muito, muito boa. Se eu, por exemplo, fazem, cara, mais de 10 anos que eu não toco um Pantera. Se me desse o repertório daquele último show lá, cara, eu no primeiro ensaio sairia tocando as músicas assim, errando muito pouco. Eu tenho essa facilidade. Isso é questão dos guris que estavam certos da banda. Isso é uma questão um pouco do ouvido da tua natureza, do ouvido absoluto, sim. Eu tenho um amigo, o cara que gravou meu álbum, Júnior, o Luiz Malvese, né? Cara, vocês dois são muito parecidos nesse aspecto. O Júnior é igual, assim, na questão do ouvido, de lembrar as coisas, de padrão. Tá aqui tocando, opa! Sabe aquela, tipo, não passa nada, né, cara? Mas, e aí lidar, assim, por exemplo, eu já não sou assim, meu ouvido sempre foi relativo desde novo. Quase surdo, depois virou relativo. E aí, às vezes, eu notei, cara, que tem coisas, cara, eu nunca. Se eu paro de tocar, cara, um tempo, meu cérebro apaga. É incrível isso. Então, assim, às vezes, numa banda, às vezes tu vai ter caras dos dois tipos. Esse cara que, o cara vai ter que pegar mais instrumento e tá lembrando e tá praticando antes. Daqui a pouco, o cara que não. Quantos ensaios tu precisava antes de ir para um show para não errar, entendeu? Quanto o outro precisa? Ou quantas vezes tu precisa repetir a mesma parte eu? Daqui a pouco tu 5 vezes e eu tenho que repetir aquilo 50, sabe? É foda isso também na questão do ouvido. E tu saber disso e ter autodisciplina e dizer, cara, pro cara é fácil, pra mim não, vou ter que correr atrás, sabe? Sim. Cara, por exemplo, Under a Glass Moon foi a primeira música que me pediram pra tocar na vida num teste de uma banda. Uhum. Cara, eu sairia hoje tocando assim, sem muito medo de errar. Tá na memória, tá ali. E vou completar esse final de semana próximo 44 anos. Uhum. E essa música eu tirei com 16. Então, cara, eu tenho essa facilidade, eu não sei explicar. Sim. Não, tá em ti, tá no teu DNA, cara, e não tem choro. Eu não sei ler uma partitura, eu não sei teoria, eu não sei bosta nenhuma. Sim. Mas eu tenho essa facilidade. Então, o cara... Eu já tocava músicas que eu gostava, né? Então, AC/DC,
Motorhead, esses sons assim, cara, que, velho, Blackberry Smoke, a gente tocou um tempo, cara, são músicas que eu escuto no carro. Como é que o cara vai errar um troço da cara? E assim, ó, tu não precisa ser nem perto de um virtuoso para poder executar essas músicas. Claro. Então, eu não preciso ficar estudando para ter uma técnica exacerbada, né? Que nem fosse tirar um Dream Theater hoje. Cara, aí eu teria que estudar pra caralho e não sei se eu conseguiria. Entende? Agora, para essas músicas ali, cara, que são basicamente retas, assim, e são solo rolos e frases, assim, mais simples, mas são músicas que são os maiores chicletões, assim, do rock and roll, cara, eu tenho essa facilidade. Cara, sai. Tá memorizada. E é meio no automático. Eu nem preciso ficar pensando muito qual é que é a parte que vem agora. Claro, erro, mas em comparação ao restante da banda na época ali, agora nos últimos momentos ali, cara, eu errava basicamente nada, né? E isso acabou me aborrecendo de uma forma, cara, que eu tive que sair fora, cara. É uma questão de novo, né, de química, afinidade e mútuo entendimento, né? De às vezes, tu tem que saber quando dá um pouco a mais, quando tu tá numa banda, o outro um pouco relaxar um pouco, mas sem baixar o nível, né? Dar tempo aos outros, né? De alguma forma eu pude ajudar os dois, assim, porque o Paganella foi para Inglaterra, foi para Escócia a primeira vez para tocar lá no Bon Fest. E o Paganella voltou de lá, cara, extremamente afetado das cordas vocais, assim. E teve um dia no ensaio lá, cara, que a gente meio que se estressou lá. Eu falei assim, Paganella, cara, me escuta, velho, tu é meu amigo há sei lá quantos mil anos, velho. Vai procurar ajuda, velho. Tu tá ruim. Não é que tu não sabe mais cantar. Ele achava que ele não sabia mais cantar. Eu tô velho, eu tô sem voz. Não, velho. Tu tá com problema nas tuas cordas vocais. Tu tem algum problema. Não tá certo isso aí, cara. Eu nunca vi tu sofrer tanto pra cantar as músicas que saíam no mijo. Tu tá sofrendo pra cantar, tá ruim de te ver cantar. Cara, e aí ele... Puta merda. Aí ele foi atrás, ele realmente tinha um estresse nas cordas vocais, cara. Tinha um problema de refluxo que vinha para as cordas vocais e irritava as cordas, e aí não saía mais voz. Cara, ele fez um tratamento e depois ele voltou a cantar de um jeito que eu nunca tinha visto ele cantar, de tão foda que ele estava cantando. E, cara, veio, me deu um abraço e bate, eu queria mandar tu tomar no meio do rabo, cara. De tão puto que eu tava contigo, me enchendo o saco, todo ensaio, não sei o que lá, mas, cara, tu no fim, tu me abriu os olhos e eu consegui ir procurar ajuda e foi massa. E, cara, o Paga tá voando hoje, cara, sabe? Voando cantando, assim. E, cara, de alguma forma me chatice. Sim. Ajudar alguma coisa assim na banda, né, cara? Tu saiu, mas de missão cumprida, né, cara? No teu papel lá, né? Cara, o meu sentimento foi que sim, cara. O meu sentimento foi que sim, que enquanto eu tava na banda, eu dei o meu melhor, o meu máximo, assim, toquei da melhor forma que eu sabia tocar. Né? Executei as coisas da melhor forma que eu pude, assim, dentro das minhas limitações, né, cara? Tô muito longe de ser um virtuoso e nem quero ser, nem tenho mais idade para isso. Mas naquilo que a gente tava se propondo a fazer ali, cara, eu acho que eu tava me saindo bem, assim, sabe? Na área, assim, essa coisa da didática, assim, tu nunca te interessou, nunca deu aula, não foi uma coisa que tu disse, cara, não quero nem saber disso, eu quero tocar. É isso, mais ou menos? Nunca... Isso, cara. Entendi. Isso. E eu sempre tive muita facilidade em virtude do meu ouvido, cara. Sim. Eu simplesmente ouço as coisas e saio tocando. Backing. Eu nunca precisei ouvir um backing, de tirar um backing de uma música que a gente toca. Cara, Instintivo. Pra mim sai. Que loucura, cara. cara. Eu não sei explicar.
Cara, isso é muito a fuder, cara. Por isso que eu te digo, isso aí é ouvido absoluto. E o relativo, eu vou te dizer do meu, eu passei anos olhando os caras dizendo, como é que os caras conseguem ouvir essa outra nota? E aí, me lembro de começar em bandas, pô, quero aprender isso aí, como é que é? E um parto, dizer que tá, e encaixar, não tá ainda. Pô, aí tem que acompanhar a melodia e tal, pá. E às vezes tem que pegar na guitarra e fazer outra voz. Ah, tá. Por isso é relativo, porque tu precisa de uma referência para tu achar o tom. Tu não do nada, assim. E com os anos fui aprendendo. Hoje, muito, mas, cara, nem pensar comparado a um cara que é para isso, o cara é natural. Se a gente tiver os dois ali numa banda, fazer o back, tu vai sair, já vai fazer mais rápido que eu, já vai achar, e eu, de repente, daqui 5 minutos, pá, tá, e aí, entendeu? E de repente, a próxima vez que a gente ensaia, se eu não lembrar antes em casa, ou não devo, de repente não lembro direto. Acho que tem essa coisa da memória, da liga, do imediato, e mesma coisa, cara, que a gente falou, tá dentro do cara, tá built dentro do cara, né, velho? Isso eu acho do caralho, viu? O Sandro é assim também. Engraçado que Caxias tava, enquanto tu falava, eu pensava no Lui, que mora na Escócia hoje, que gravou comigo, que deu o exemplo que ele é que nem tu, também ouvido absoluto. O Sandro também ouvido. Tipo, os bateristas em Caxias. Não, mas cara. Meu ouvido é absoluto. Eu nunca fiz nenhum tipo de teste assim, mas, cara. Cara, tem níveis também de absoluto, tá? Claro. Tem o cara que vai te dizer assim, pá, ele vai te dizer, isso aí é em Hertz, a frequência tal, em Hertz. Sim. Tá na hora, ele vai te dizer. Ou ele vai virar e vai dizer, cara, isso é um Fá sustenido. Ou um Fá sustenido 50 coma, que daí é um absurdo. O cara sabe que tá entre tá, falta 50 coma, que é para 100 coma, precisa para fazer um sustenido. O cara vai dizer, sabe? Essa coisa eu entendo, a gente entende da física por trás. Mas outra coisa, que nem tu falou, cara, eu não sei nada da teoria. Cara, mas em música, eu prefiro ter um ouvido afiadaço do que saber por quê. Porque música é ouvir, né, cara? E reproduzir, ouvir e reproduzir. Eu acho que é o primeiro, tipo, critério, assim. Quem não tem pode desenvolver, tem treinamento auditivo, tem a própria prática que vai te fazer melhor e tem que estudar, né? Mas, cara, tem essa coisa que, pô, só 3 bateristas tem em Caxias que, cara, tem ouvidaço. Ouvidaço que eu tô dizendo, cara, eu já passei por muito baterista que não consegue botar uma nota musical na voz. Então, assim, eu acho uma super habilidade que uma banda ganha, assim, abre leques, sabe? Mas tu, inclusive, no teu caso, na coisa de compor, né? Tipo, tu gostava de contribuir, assim, ou tu tem algum instrumento, seja lá violão, guitarra, ou tu consegue chegar no cara e dizer assim, puxa teu dedo pra cá, que os caras de ouvido absoluto tem isso também, né? Os guri até tiravam onda comigo, assim, porque eu cantava a nota, riam da minha cara, porque eu não sei tocar nada, velho. E eu cantava a nota pra eles, assim, de uma nota de um baixo, de uma linha de baixo, ou até a música, a Minha Confissão, o solo da música Minha Confissão, da Between, foi cantarolado por mim e por Nora. Que massa. Entende? E a melodia da Minha Confissão também, quase 90% fui eu quem fiz, né? A letra não é minha nada, mas a melodia da música, a melodia da parte de vocal e até o solo do Nora ali foi tudo meio cantarolado por mim ali, né, cara? Então eu tenho só que eu não sei pegar numa guitarra e dar uma nota, não sei pegar no teclado e tocar nada, assim, não sei. Então vocês no ensaio, assim, vocês iam arranjando, assim, juntos, solos, partes, compunham junto mesmo como banda. Isso aí. Cara. Essa era a parte legal dos ensaios, cara, que acabou se perdendo aí em algum momento. Eu adorava essa parte aí. Sim. Porque, cara, eu sempre dava como eu vou dizer assim, fazia uma linha de uma música, ou o Nora chegava, porque o Nora era o grande cabeça aí nas composições. É uma máquina de fazer música, Nora. E aí o Nora chegava com tudo mais ou menos arquitetado pronto, né, cara? E eu dava como é que eu vou dizer assim, o voto da dúvida. Eu sempre pedia assim, Nora, me grava música sem vocal, sem ninguém cantarolando. Me grava só a música. E, cara, eu pegava, botava no carro e ia cantarolando uma outra linha completamente diferente. Uhum. Algumas eu consegui emplacar, outras não. Mas, enfim, alguma coisa sempre teve um dedo meu ali na parte de vocal também, assim, sabe? Eu sempre gostei muito disso aí.
Sim, então tu tava compondo melodias para voz ali, direto. Isso aí. Que massa, cara. Cara, a primeira vez que eu me lembro que tu começou a cantar e tu apareceu assim, ouvi a tua voz assim, acho que foi no Exit Eleven. E tu sempre, pô, te conheci pequenininho, magrinho, cabeludo. Eu Isso. pensei, dá um monstro saindo do Stand up and shout! E, cara, puta, tu cantava já no chuveiro, a Tita te viu, cara. Cara, que coisa legal, né? E tudo sempre foi muito natural e orgânico, instintivo pra ti, né? A música, assim. Tem esse lado que tu mais tá exacerbando hoje, usando a tua palavra que tu usou antes. Cara, que sempre foi, né? Não foi uma coisa assim que tu foi necessariamente atrás, mas foi acontecer. Uma coisa brotou mais de ti do que tu perseguir desenvolver um talento, né? Ou ser um cara bom. Isso. Foda isso, Isso, muito cara. Não legal. foi. Nunca foi uma dificuldade assim para mim a música, assim, sabe? Eu tenho dificuldade em aprender instrumentos de cordas aí por falta de habilidade minha, entendeu? Mas o fato do entendimento da música, que eu acho que é outra coisa, assim, cara, que é difícil de ser ensinado, né? Tu compreender melodia, tu compreender uma trajetória de uma música, assim, né? Eu acho que isso aí é uma coisa que eu tenho uma certa facilidade já instalada de fábrica, e não sei É. da onde que veio, né? Mas tá aí. Alguém da família, assim, veio de músicos a tua família ou não? Não, eu não tenho Não. nenhum músico na família, mas todos, meu pai, minha mãe, meus irmãos, todos sempre tocaram alguma coisa. Todos sempre foram grandes incentivadores, assim, sabe? Entendi. Isso é uma coisa muito legal lá de casa, assim. Todos sempre gostaram de música e todos sempre foram grandes incentivadores, assim, né? O teu irmão é Daniel, teu irmão, né? Daniel, meu O irmão. Daniel, ele não seguiu, eu sei, a gente sabe que ele é. Inclusive, ele é vizinho de uma aluna minha, Sara Ross, que é dona lá da Central Cópias no centro. E ela sempre fala que esse dia ela passou mal, fui bater na porta dele e foi lá. Tipo, são bem próximos, assim. O Daniel, lembra que tocava guitarra, fazia aula com ela mesmo, como tu falou. O Daniel também tem essa. Tu sente, ou é uma coisa mais tua, assim, essa coisa super. Ou ele era mais cerebral, assim, estudando guitarra. Ele sempre foi mais estudioso que eu para Aham, tudo. Tanto no aham, próprio colégio, assim, nos estudos normais, eu sempre fui meio sarrafo, assim. aham. Mas ele sempre foi um estudioso. Entendi. Então ele era estudava guitarra, tocava bem, mas ele estudava, assim, cara, estudava um monte, assim, sabe? Sim, mas a coisa não brotou nele assim, com essa intensidade que aconteceu contigo, né? Ou até os fatores da vida, os eventos que vão ocorrendo, que vão te levando a fazer isso e aquilo, né? Eu acho que sim, cara, porque eu tentei deixar a música por várias vezes, mas eu nunca consegui deixar 100%, sabe? É, Então, é uma coisa que já tá em mim, assim, cara. sim. É complicado hoje em dia o cara não poder tocar, não poder reproduzir alguma coisa, ou até não poder cantar mais tão alto no chuveiro. Por que não? Em casa agora, com a família, os filhos. É que o cara já não tem mais aquela voz da adolescência, né, cara? Ele também já não tem mais aquele gogó Imagina. afinado, né, cara? Aham. Cara, pois é, então, assim, emendando com isso aí, cara, porque tu teve, ao longo também da tua trajetória aí na música, hiatos forçados como a saúde, ou um período parado entre uma banda e outra. Agora que tu saiu da Big Twin, a gente tava falando esses dias aí, e tu deu uma de novo, cara, tô fora agora, Alex, né? Tu me falou, tá fora, mas a música não tá fora de ti. E esse é um grande, isso é uma quase que se não fosse bom, seria uma doença, né? Então, mas como é bom, é um dom que tu tem e que às vezes vai te chacoalhar, né? Porque tu vai te emocionar com alguma coisa, ou tu vai ter aquela coceira do puta, deixa eu dar uma gritada aqui, uma tocada lá. Como é que tá esse teu momento agora que tu saiu da banda e eu sei que tu tem o teu car shop lá, que é do caralho, inclusive, né, cara? Porra, quer falar um pouquinho do teu esquema, que é um negócio em Caxias, assim, pô, sui generis, né, cara? Eu não sei se tem alguma coisa do nível, que as coisas que eu andei, esses dias tem um aluno meu que também adora carro, comprou uma BMW agora, uma Super Sport, ele é muito louco, tá fazendo os upgrades, não sei o que, né? E aí eu mostrei pra ele teu perfil e ele tava louco, assim, de cara, pô, ali, passou por vários carros da tua oficina lá que tu mexeu. E isso aí é um hobby, é junto com a profissão, tipo como se fosse a música, mas
uma parte rentável? Como é que é isso aí na tua vida hoje? Na verdade, era um hobby que se tornou o meu trabalho. Eu sou contador de formação, né? Ah, não sabia. Eu sou contador de formação. Eu trabalhei a vida inteira em escritório de contabilidade. Meu pai tem um escritório de contabilidade há 50 e poucos anos aí, né? Uhum. E os carros eram o meu hobby, cara. Assim como a música. Uhum. Uma paixão intensa, assim, pelos dois, eu acho, né? Eu tenho gostos. Eu sempre falo pra minha mulher assim, ó. Ela tem um homem de gostos caros, né, cara? Porque o cara tocar batera é caro pra caralho. O cara gostar de carro é caro pra caralho. Sim. O cara, eu gosto de armas também, é caro pra caralho. Então, Sim. só que o meu hobby principal, as minhas duas grandes paixões sempre foram música e carro, né? E carro eu mexia no meu pós-trabalho em casa. Na garagem dos meus pais, lá no mesmo lugar que tinha junto lá a sala de ensaio lá. Uhum. E isso aí acabou se tornando o meu trabalho, cara. Chegou num tempo ali, em 2013, eu dei um peitaço aí, abandonei tudo e abri uma oficina, cara. E eu tô há 14 anos. E é o meu trabalho hoje, é o meu ganha-pão, é o meu meio de sobrevivência, é essa oficina aqui. Sim, mas o teu trabalho pela impressão que eu tive, é diferenciado, assim, também da tua oficina. Não é uma oficina, furou, preciso de um reparo, vou aí, qualquer carro. Não é assim, né? Como é que é? A gente trabalha também com isso. Uhum. A gente é conhecido pela parte de performance, de customizações, isso. e tudo mais, assim, restaurações, a gente faz todo esse tipo de coisa. Que massa. Cara, essa é uma outra característica que o Lui, esse que eu falei também, o Lui adora carro também, ele tá lá fora, acho que é fácil comprar carro, na época tá uns 3, 4 carros, ele ama assim também. Tem um golzinho dele, deixou aqui com o pai dele também, o pai dele é mecânico também, de garagem, de oficina de carro e tudo. Interessante o perfil de vocês, parecido. Não foi combinado, né? Baterista ouvido absoluto e paixão por carro, cara. Interessante traçar essa comparação aí, cara. E agora que tu mas aí voltando ao esquema da música, cara, como é que tu tá aí agora? Tá com a bateria ainda? Vendeu a bateria? Cara, eu vendi tudo, velho. Vendeu tudo. Eu não tenho mais nenhum par de baqueta na minha casa. Cara, foi o quê? Raiva, revolta ou tipo assim, decisão madura, tipo, chega? Não, ou um pouco dos dois. Como é que eu vou dizer assim? Eu sou bem decidido para minhas coisas, assim. Então, eu decidi, eu vou fazer. Cara, eu vou parar e vou parar. E eu também não vou deixar tanto a minha mulher quanto a minha mãe, assim, mas tu vai vender teus instrumentos e não sei o que, não, deixa ali, não, deixa ali, vou vender. Depois eu vou comprar outras coisas, vai ter coisa melhor para mim comprar lá mais adiante. Se eu voltar, eu compro de novo. Entendi. Mas agora eu vou... Isso aí é que nem andar de bicicleta. Ritualizou. É 2, 3 voltinhas na quadra, o cara sai... Sim. Sim, quase que uma ritualização, assim. Acabou, vende, pô, foi. E se for começar, começa do zero, limpo, assim, começa né? de novo. Começar tudo de novo. Que massa, cara. Porra, cara. Pois é, né, cara? E aí, assim, né, eu não sei se deixei alguma coisa de fora que eu não mencionei da tua trajetória, tu gostaria de colocar alguma coisa, mas eu pensando, assim, no lado, assim, mais do papo musical, né, já que tá no podcast, o cara conta a história do cara, mas tem o lance que a gente tá sempre discutindo aspectos, né, da música em geral, principalmente na nossa cidade, que é um podcast daqui mesmo, local, pra gente, né, da gente pra gente. Tem essa coisa também, né, dos desafios de estar em Caxias, dos desafios não só de estar em Caxias, mas de ser músico, né, de trabalhar com outras pessoas, né, todas essas questões que tu acabou mencionando também dos diferentes trabalhos, né? Como é que tu vê aí hoje em dia, cara, essa questão? É complicado, né? Hoje a gente sempre tem uma ideia de mainstream, né? De TV e rádio. Hoje descentralizou isso aí por causa da internet, né? A questão também no Brasil é diferente lá de fora, de questão de cultura, de visão musical, até por causa do poder econômico, até de falar de alfabetização, né, do povo. Hoje em dia a gente tem no Brasil uns dois estilos aí que dominando meio que tudo, o rock até com bandas que são grandes ou foram grandes, até elas tendo
dificuldade de, às vezes, dificuldade tremenda. Tremenda de fazer show, de atrair público, atenção, o rock tá meio realmente esganado, assim, e daqui a pouco o cara até tocando, cara, muita gente se pergunta, cara, não vale a pena, eu vou guardar minhas coisas, porque, tipo, às vezes é um nadar contra a corrente e não chegar a lugar nenhum, né? Exatamente, cara, eu acho que o grande exemplo e o grande motivo do cara, assim, não ter mais nenhuma motivação, assim, pro rock and roll, que é o que a gente gosta, né, é o fato da gente ter... Cara, a gente trabalhou bastante ali com aquele material novo da Big Twin ali, cara. E era um material bem legal, assim, em termos de banda de rock nacional, cara. É um material, como é que eu vou dizer assim, eu não vejo uma outra banda executando um rock daquele jeito ali, da Big Twin, entende? E eu acho que se tivesse uma janela ainda pro rock and roll hoje, eu acho que a gente teria entrado de alguma forma nela aí. Mas o rock and roll, na minha humilde opinião, cara, é uma coisa que tá perdida hoje em dia. Infelizmente, cara, é o som que eu gosto de escutar. Não escuto outra coisa, né? Mas o rock and roll, infelizmente, cara, ele tá cada dia mais sem espaço e cada dia mais... Vamos lá, não vamos longe, cara. Aqui na oficina, a gente tem um dia de rádio para cada um. Aí tem um dia que um colaborador meu aqui, que é quase um irmão meu aqui, cara, que é o patrãozinho aqui, ele bota na mais nova. E a mais nova tocava Big Twin, cara. E a mais nova tem uma hora que se chama A Hora do Rock, na mais nova. Eles falam um pouco da música e começam a tocar. Eles tocam no máximo 20 segundos da música. E aí corta e segue para programação normal, que aí é o choredo lá, o sertanejo. É a hora do rock, mas na verdade é o momento do rock. 20 segundos, o momento é 20 segundos. O momento do rock. E é 20 segundos e acabou. E cara, é o que eu vejo o rock hoje, assim, cara. Tá se acabando, cara. O rock é uma coisa do velho mundo lá da Europa, lá da Escócia, Inglaterra, daqueles bares antiguíssimos que tem lá, né? Lá ainda tem uma raiz desse negócio, mas acho que vai ser difícil de se apagar. Porque nasceu, né? Nasceu lá muita coisa. Nasceu lá, exatamente. Agora, aqui, cara, eu sinceramente eu não vejo luz no fim do túnel para quem tem esse gosto que a gente tem. É uma cruzada e ainda com chances de não chegar, né? Para a maioria, assim, né? Até porque não se a gente, hoje eu fiz um programa com o Niederauer lá em Farroupilha, que estava um programa agora de bater papo com músicos e tal, e a gente veio batendo papo sobre várias coisas, né? De como Caxias, assim, tem músicos extraordinários, pô, estamos falando de você, de vários bateras hoje aqui só nesse lado, né? Com toda essa musicalidade, enfim. Mas vamos falar só do Paulo, que fosse só um músico que Caxias já teve. Porra, o Paulo, cara. Pra mim é o guitarrista mais extraordinário que eu já vi. Com certeza. Eu já vi ao vivo, eu já vi Yngwie Malmsteen, eu já vi John Petrucci, eu já vi todos esses caras tocando ao vivo, cara. E nenhum deles foi impressionante quanto o Paulo. Tinha uma mágica ali. Né? Então, cara, tu vê por aí, né? O fato da gente estar aqui, o Paulo, se ele tivesse nascido só em São Paulo ali, cara, ele já, né? Exatamente. Que esse talento teria tido, né? Sim. Né? Imagina se fosse fora do país, cara. Imagina se fosse nos Estados Unidos da vida. Né? Uma Inglaterra, uma Europa da vida ali, cara. Né? Absurdo. Tem lugares que é para ser, né? Mas aqui tem lugares que não. Tem lugares que depende o que é para ser, o que a gente espera, porque a gente tava falando de bandas como, né? O Fall Up lá, que também, cara, na época, depois que tu não tava na banda para ver isso aí, mas tu viu de fora, né? Que os caras ali
chegando lá e, tipo, cara, coisas abrindo para eles, como Planeta Atlântida, na gravadora Antídoto, de repente, claro, deu a ruptura ali, que realmente, né, traçou o que a banda viria a vivenciar e o fim dela a algum momento, né? Mas, cara, se tu for ver, também era outra banda que nem tu falaste. Se hoje tiver um cenário rock nacional legal, a Big Twin estaria lá para poder aproveitar isso. A Fall Up, na época, tava ali, mas, cara... Tava ali, mas não chegou. Não chegou também, não foi também, né? E, cara, tava chegando na praia e não chegou. E, cara, tem muita coisa, falando também dos episódios aqui. O próprio episódio do Bala, que foi o terceiro aqui, as coisas contando, assim, o porquê de toda a politicagem por trás também, os interesses, o passar as pernas, tem muita coisa também, sabe? Então, assim, ainda mais sendo do interior, não sendo, por exemplo, para nós aqui, que seria em relação a Porto Alegre, né? Pô, eu já sei, vi várias histórias e tal. Então, também, às vezes, não ajuda algumas coisas, mas eu acho que o grande lance é o momento, que a gente não vive um momento legal, né? O pior, talvez, todos os tempos. E aí, aquela questão de ter os músicos foda, não adianta também só, né? Porque também, aquela coisa de novo, né, cara? Se não tá alinhado, assim, é pra banda... aquelas cabeças química e todo mundo com... Cara, que é uma coisa assim que é fácil falar, mas na prática é muito difícil achar essa alquimia de, sabe, de um equilíbrio que não vai ser perfeito, os caras vão só tirar umas latas de cerveja, tudo bem, mas ter aquela coisa que no final diz assim, cara, a gente tá aqui até o fim, né? Então isso é muito difícil também, né, cara? E até porque a gente tá num lugar que às vezes, tu faz o teu melhor, mas o meio não propicia também, né? Do que tu tá numa Londres, tu tá numa, sei lá, né, numa Nova York, o que seja, ou até uma São Paulo, né? Não digo nem Porto Alegre. Então isso também é uma questão complicada, né? Eu lembro sempre a frase do velho Merônio, né? Quando eu e o Paulo, a gente começou a estudar lá, me lembro que ele falava pra nós, cara, sempre, velho, saiam de Caxias, que Caxias é o cemitério do músico. Foda, né, naquela época. Perfeito, cara. Isso em 1990, cara, ele falou 91. Eu lembro, a gente tava, quando eu e o Paulo a gente se cruzou a primeira vez foi em 91, acho. E aí, cara, que absurdo, né, lembrar isso, assim. E ele me lembra, ele falava isso, ele disse, eu tô aqui dando aula. Aqui. Ele é um cara que passou 7 anos no México, tocava pra caralho, virou um clássico, concertino, não sei o quê. Cara, e ele tinha um pouco daquela coisa assim, cara, tô aqui dando aula, sabe? Um cara que... E o cara também, o Merônio é um cara que, tipo... ouvido absoluto esse assim é um extremo, porque eu me lembro de levar uma música do White Snake para ele, Sailing Ships, eu acho que é do Slip of the Tongue, começa com um violão que tem uma linha clássica assim e tal, e eu me lembro de chegar de cara, Merônio, tira para mim, não consigo tirar, né, tira para mim, ele virar assim com o papel, cara, ele só botou a fita, ouviu, voltou, escreveu todos os acordes, botou na minha frente, na partitura, aí ele saiu tocando, ele nem pegou antes, eu fiquei com a cara, tipo assim, um músico desses, cara, tava ali dando aula e tava falando isso pra gente, assim, saiam daqui. Só que, claro, é complicado, né, essa coisa de sair daqui, porque, cara, é a tua cidade, tu gosta daqui, tu tá no teu conforto, né, então tem um pouco disso também, né, do meio, do local, a gente não pode botar todo esse peso em cima dos músicos, cara, a galera que sempre trabalhou pra caralho pra tocar bem, né, cara, as bandas trabalharam pra caralho pra fazer um trabalho a fuder, né? Às vezes vai além do esforço. Com certeza, cara. Né? Com certeza. E foda-se o sertanejo e o funk, respeitando todo mundo que gosta, mas foda-se, caralho, essa merda que só toca o tempo todo, caralho! Eu não tenho o menor respeito por quem gosta, cara, que puta que pariu, velho. Se fuder, cara. Rock pra ouvir, cara. Porra. É. E assim, ó, né, Douglas, eu sempre digo pra galera assim, não tem problema, tu quer valorizar as raízes da comunidade, do batuque, do funk, por alguma razão, cara, vai ter sempre o seu nicho, as pessoas que gostam. O problema, eu sempre digo, cara, a bitolação. A gente tem que hoje viver num mundo, num momento, em que tem que aguentar, que é só isso, não tem outro... Se tivesse um pouco de várias coisas, mas é só isso, velho. Absolutamente nada, é só isso aí. Aí, tipo, cara, daí é foda, né, velho? É foda. E é por isso que eu digo, cara, hoje nós não temos mais... A gente tinha, na nossa época, a gente tinha bares rock em Caxias. A gente tinha, se não tinha bares rock, a gente tinha bares blues em Caxias. Verdade. E hoje a gente não tem mais nada, velho. Hoje a gente, cara, tu quer ir pra um lugar escutar um rock and roll, cara, tu tem que achar um evento muito pontual, mas muito pontual pra tu ir. Tu não tem um lugar que tu vai chegar lá e tu, cara,
vou tomar um trago aqui, quero escutar uma música boa aí, ou escutar uma banda, sei lá. Hoje tu já não tem mais o que fazer. Sim. E é por isso que eu acho que a coisa se perdeu num ponto que eu não sei se tem mais como a gente voltar aqui, cara. Pelo menos não agora. Assim, sim. Quero, sabe? Só. E a gente viu muitas fases, né, de Caxias, né? Desde lá de trás, aí eu via parte dos anos 90 ali no fórum, as bandas que tinham Bandida, que tinha Trabalho Sobre do Caralho, que depois veio a Miss Liz, né, separou, e, enfim. E aí veio a Lucille meio que depois da Bandida, que tinha cover, tinha autoral. Nos anos 2000 ali, a Fall Up, tinha umas outras bandas meio que trabalhando também. Mas hoje em dia, cara, pô, é complicado, né? A gente vê tantos sonhos morrerem ao longo também de trabalhos do caralho que houveram, né? Vários trabalhos, várias bandas foda, assim. Vários músicos foda. E, cara, não, nada. E aí a coisa se dilui, claro, obviamente, né? O instinto de sobrevivência de inteligência, cara, a galera vai fazer o cover para pagar as contas, a galera vai dar aula para poder sobreviver, trabalhar com música de alguma forma, e os trabalhos autorais ficam renegados a fundos para a cultura financiários que acabam. O cara faz lá, lança, vai pra gaveta, porque ninguém ouve, ninguém conhece os troços. Ninguém ouve, não é divulgado. Não é divulgado, né? E não, enfim, então tem todo esse lance aí, né? Fora hoje que a internet, que apesar de abriu tudo, né? Todo mundo pode fazer um conteúdo e postar, mas também diluiu tudo, né? Todo mundo junto é uma. Como é que tu destaca, como é que tu aparece com o teu trabalho, né? Enfim, hoje a galera quer ser influencer, hoje a galera tá, né? Ou eu vejo muita coisa também de internet, assim, não sei se uma crítica, mas uma observação, assim, a galera, todo mundo quer copiar todo mundo, assim, eu vejo hoje os caras todos tocando vídeos, guitarra, todo mundo, pô, mas é que nem o Steve Vai e o Satriani disseram esses dias, não há mais uma revolução, não há um cara com uma ideia, não, sabe? Uma técnica, não tem mais um Ed Van Halen nascendo, não tem mais sabe, cara, acabou. E virou um atletismo. Tu notou que virou um atletismo de instrumentos, de todos os instrumentos. É para ver. Cara, tem caras que tem. Eu vi esse dia, tem um guitarrista que o dedo entre esse dele fazia isso aqui, o cara. Tipo assim, tem umas coisas. Tudo é meio. Umas anomalias, uns freaks, uns negócios. Que é interessante ver, mas, cara, dura quanto tempo? Dura os 15 segundos que a gurizada assiste hoje. Mas não tem, cara, e o trabalho. Quem que é tu? O que tu faz? Qual é que é a tua voz? Qual que é a tua composição? E como é que isso é diferente daquilo que veio antes? Tem influência de trás, mas tu tá recriando aquilo. Tem espaço para isso? As pessoas estão investindo para isso? Então, tem toda essa discussão que é foda, né? Se tu for ver bem, não sei, para a gurizada nova que cresce com a internet, estão produzindo conteúdo, é uma coisa, né? Para nós, que somos cara mais velho, o cara vai se debater um pouco mais, dizendo, puta, tá uma merda mesmo, né, cara? E a gente não vê muito mudança nisso, perspectiva de, cara, vai melhorar, né? Tipo, eu não vejo muito, mas a gente sempre espera um pouquinho, de repente, né? Uma hora dessas tem acontece uma merda grande aí, muda as coisas. Acontece como é que daqui a pouco chega a hora que nunca chega. E nesse sentido a gente vai continuando, né, cara? Com os trabalhos muito músico, muitos profissionais da música têm uma outra carreira, têm uma outra profissão, né? Então as pessoas aprenderam também a se virar, a ver que, não dá para mim botar 100% nisso às vezes, né, cara? Então, tenho certeza que tu tá próspero aí com o teu car shop, né? Assim como eu tô próspero aqui com o meu trabalho de aulas. Hoje eu sou 98% professor de inglês, né? Porque ou os músicos não têm grana ou não estudam. Então, tipo, as tela vista, é triste, mas é verdade. Eu não dou mais aula para cara que toca violão, porque, cara, nunca ninguém estudou porra nenhuma. É só uma enrolação em aula. Cara, tem um ou outro de guitarra que levam mais a sério, assim, mas com certeza, gurizadinha, com certeza daqui a pouco vão parar para ir para a profissão que os pais não querem que seja um músico. Então, cara, o meu mercado hoje em dia virou inglês, eu estou muito bem, graças a Deus, obrigado, mas eu gostaria de, por exemplo, estar dando aula de 98% para caras que estudam pra caralho, que vão ir para um mercado onde teria uma cena musical, uma indústria funcionando, mas não existe nada disso mais, né? Ou gente esperando por bons músicos, né? Exato. Para serem criados, né? Eu vou dizer fomentar o mercado de trabalho na música, pensa nisso, cara. Um mercado esperando por bons músicos. Hoje não existe mais. Não. É isso aí. Então vamos beber, é isso? Tá com uísque aí? Vamos beber. Aqui, cara. Eu vou beber água. Então vamos beber, é isso, cara, a realidade, né? Mas o que é mais legal de tudo, cara, eu acho, é tudo... De novo, a gente tá fazendo isso aqui, eu faço isso aqui pela herança,
de Caxias, que são os músicos, são as bandas, são as histórias, são os caras foda, talentosos que nem tu, que independente do meio, como estão as coisas, existe um... Essa é a esperança, tá batendo com o pato com meus amigos e ver que Caxias é uma cidade foda pra caralho. O Brasil também tem, cara, quantos músicos, quantas bandas, né? Mas é aquela coisa, cara, é uma profissão de paixão, de sonho e incondicional, né, cara? Se o cara vai sempre fazer. Quem é músico, eu acho que nunca pensou em nenhum momento assim como é que eu vou dizer assim, o retorno financeiro. Sempre foi paixão pura, né? Sempre foi paixão pura, né? E o cara não larga. É que nem carro de corrida. Carro de corrida nunca vai te dar dinheiro. Carro de corrida vai sempre ser um buraco negro de dinheiro. Mas a satisfação que ele te dá é que nem a satisfação da música. Da música, é a mesma coisa, né? É diferente, né? Dinheiro nenhum paga, por mais que tu seja remunerado por isso, o prazer é muito maior, né? Velho, com certeza. Eu já teve uma época, quando eu cheguei na Escócia, eu cheguei super decepcionado, assim, porque eu saí do Brasil na época, eu tinha lançado um álbum e a banda se dissolveu e... Enfim, né, eu também tinha as minhas expiações ali, né, de aprender por que as coisas aconteceram de certa forma. Eu acho que eu fiquei uns 8 meses com a guitarra embaixo da cama lá fora. Tinha arranjado um empregão lá no hotel, lá carregando mala, lavando louça, fazendo de tudo, né? E achava que levei só minha Ibanez, cara, aquela ali que tá ali. Tinha vendido tudo, né? Levei e disse, cara, acho que eu nem vou tocar mais, assim, tinha... E aí um dia eu peguei de novo, resolvi... É aquela coisa, que daí o cara aprende, foi aquela vez que eu aprendi completamente que, independente do que acontece no externo, o que a gente tem da música dentro da gente independe de qualquer coisa, tu fazer ela, só que tu vai te posicionar de maneiras melhores, mais inteligentes e saber fazer as coisas de uma forma que às vezes não é bem como o cara começou lá atrás, né? Quer dizer, cara, vou fazer isso, só isso, não importa o que aconteça. Não, tu vai ao longo do caminho aprender muita coisa que tu não sabia. E não significa que a música tu tem que deixar de... Aliás, tu não vai conseguir. Se tá dentro de ti forte como é, por isso que eu te digo, né, Douglas? Quando é que vai vir a bateria nova aí? Não sei. Porra, cara. Eu sei que vai vir, mas eu não sei. Mas vai vir. Vai vir uma hora dessas, né, cara? Porra. Temos que te ver tocando de novo aí, cara. A única vez que eu te vi tocando fora, quando a gente chegou a ensaiar na casa da tua mãe lá pra Infrablue, pro workshop. Vi tu com a Fall Up em algum momento. E depois foi na Big Twin, lá no Festival do Kiko, Circuito Autoral. Isso. Foi a primeira vez que eu vi vocês tocando lá a Big Twin ao vivo. Sólido demais, cara. E, porra, não nos prive da tua performance ao vivo em algum momento aí de volta aí, cara. Vamos lá, não, vamos, como é que eu vou dizer assim, vamos clarear as ideias e a gente volta logo. Porra, cara, tem que voltar, cara. Caras que nem tu que só agregam a música, né, velho? Obrigado. Eu acho que cara, vai fazer falta aí, porque a gente tem, pelo menos no que a gente diz local ali, né, cara? Né? Independente do que aconteça, é o talento ali ao vivo, porque tu tem uma pegada única, um jeito teu de tocar é música, eu vejo assim. Teu jeito de tocar é musical na bateria, porque às vezes tem tanta aquela coisa da bateria mecânica, física, que às vezes é meio estéreo, assim, que eu vejo em algumas paradas, em alguns caras, assim, que é legal, que tá fazendo funcionar. Mas tu sentia aquela balls, né? Balls quando tu toca big balls, saca? É isso aí, cara. É assim que eu definiria a tua bateria. Big balls in musicality, né? Muita musicalidade. Demais, cara. Porra, tem alguma coisa que eu não falei, que a gente deixou de mencionar antes da gente levar pro fim aí, cara? Cara, eu acho que não, cara. Que tá tudo englobado aí, cara. Tá massa, cara. Pô, super papo. Fiquei super feliz, cara. Obrigado, né? Acho que até... Cara, não sei como isso não aconteceu muito antes, né? Enfim, acho que a minha saída também um pouco de Caxias e voltar, e aí, cara, eu sinto um pouco assim que eu fui meio que me reaclimatando com umas galeras, assim, aos poucos, ao longo dos anos, ao longo dos eventos, né? Então foi muito legal me reconectar contigo aí, cara. Vamos nessa. Show de bola, vamos lá. Tá bom? Obrigado pela oportunidade aí de falar um pouquinho para vocês aí, legal demais. Que é isso, prazer, Douglas Carboneira. Valeu, galera. Até o próximo, então. Deixamos todas as descrições, ou descrição com os links aí dos trabalhos do Douglas aí para vocês depois conhecer um pouquinho mais a fundo o trabalho dele e a gente vai nessa, tá bom? Valeu, obrigado, tchau, tchau. Valeu, até. Até.